Olá pessoal, essa aula será sobre cálculos estequiométricos, o que é e para que serve, então é a parte introdutória. Então, de maneira bem objetiva, para que serve cálculos estequiométricos? Nada mais é do que para gerar informações quantitativas a partir de reações químicas. Esse é o objetivo dos cálculos estequiométricos, tudo bem? Agora, para entender melhor o que seriam os cálculos estequiométricos, para trazer um pouco para a realidade de todos, né, a gente pode fazer um paralelo com receita de bolo. Então veja só, toda receita de bolo ou qualquer receita de qualquer comida deveria trazer os ingredientes e as quantidades de cada ingrediente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma receita de bolo clássico, bolo de ovos. Então, nessa receita nós temos 400 gramas de açúcar, 600 gramas de farinha, de trigo e assim sucessivamente. Veja que tanto os ingredientes quanto as quantidades dos ingredientes são extremamente importantes. Por quê? Porque é a proporção entre eles, é a relação entre eles que faz com que o bolo fique gostoso. E é mais ou menos isso que acontece numa reação química. Numa reação química, as reações ocorrem de maneira proporcional entre os reagentes, formando também de maneira proporcional os produtos. Então, essas proporções são tão importantes quanto os componentes da reação. Por que isso nos gera dados quantitativos? Então, imagine a seguinte situação. Você pegou a receita do bolo, deu água na boca, vontade de fazer um bolinho, foi na geladeira, começou a separar os ingredientes, etc. E viu que você só tinha 15 gramas de fermento em pó. Você vai deixar de fazer o bolo por causa disso? Então, uma alternativa que você pode fazer é, ao invés de preparar a receita inteira, você prepará-la de maneira proporcional. Então, se a receita diz que você precisa de 30 gramas para fazer o bolo todo, se você só tiver 15 gramas, você pode fazer meio bolo. Então, se ao invés de 400 gramas de açúcar, você usar a metade, 200 gramas de açúcar. Se ao invés de você usar 600 gramas de farinha de trigo, você usar a metade, 300 gramas de farinha de trigo. E assim sucessivamente. Então, se você mantiver as proporções, a única coisa que vai ocorrer é que no final seu bolo vai ser menor, mas o gosto, em tese, seria o mesmo que você fizesse a receita toda. O contrário também é verdade. Se você quer fazer um bolo maior, você deve aumentar proporcionalmente todos os ingredientes. Então, se a gente fizer esse paralelo, estabelecer esse paralelo entre a receita de bolo e o cálculo estequiométrico, a gente pode perceber os seguintes elementos. Os ingredientes estão para a receita do bolo, assim como a equação química está para o cálculo estequiométrico. Então, para você fazer o bolo bem feito, você precisa saber os ingredientes. Quem participa do bolo? Quais os elementos que participam do bolo? Para o cálculo estequiométrico é a mesma coisa. Você precisa ter o conhecimento de quais substâncias estão participando da reação. O segundo ponto são as quantidades dos ingredientes. Então, a quantidade dos ingredientes está para a receita do bolo, assim como os coeficientes estequiométricos estão para os cálculos estequiométricos. Então, essa é a importância do balanceamento da equação, da reação química. E, se for necessário fazer os ajustes nas quantidades dos ingredientes do bolo, seria a mesma coisa, né, que ajustar as proporções para os reagentes de uma reação. Então, a gente pode ajustar as quantidades, como a gente pode, tanto da receita do bolo quanto das substâncias envolvidas na reação química, fazendo regras de 3 simples, que são proporções e relações. Só e somente só isso. E para isso a gente só precisa usar coeficiente estequiométrico. Então veja esse exemplo daqui para vocês entenderem o que é o cálculo estequiométrico. Então, se vocês observarem essa reação daqui, nós temos dentro de um sistema fechado, veja aqui uma Erlenmeyer, tudo bem? Fechadinho aqui com a rolha, temos uma solução de cloreto de cálcio e uma solução de sulfato de sódio postas para reagirem. Quando posto para reagir, forma sulfato de cálcio e cloreto de sódio. A reação acontece na proporção de 1 de cloreto de cálcio para 1 de sulfato de sódio para 1 de sulfato de cálcio e 2 de NaCl. Esses números daqui não são novidades nenhuma para vocês, se vocês já assistiram um vídeo de balanceamento. A novidade aqui agora é o que ocorre com a variação de massa do sistema. Observe que como o sistema está fechadinho aqui, a massa dos reagentes ela é igualzinha à massa dos produtos. E isso traz um conceito extremamente importante, que é o da conservação das massas. Então, numa reação química, no sistema fechado, a massa do sistema tem que ser constante. Isso é muito óbvio. Se a gente já viu no vídeo de balanceamento que um elemento ou os elementos não podem ser criados ou desaparecerem, eles só podem ser reorganizados.
Então, a massa do sistema não pode mudar, porque a massa do sistema depende da massa dos elementos que compõem a reação. Se não surge elemento de lugar nenhum, nem desaparece elemento nenhum, logo a massa do sistema ela tem que ser constante. Isso é um conceito muito importante em cálculos estequiométricos. Eu diria que o ponto nefrálgico dos cálculos estequiométricos é você estabelecer uma estratégia para resolver os problemas. Porque, de fato, os cálculos não são difíceis. Geralmente é multiplicar, dividir, somar, diminuir. Os cálculos são muito simplórios. O problema maior está em criar estratégia para frente ao problema, você interpretar o que é que o problema quer, usar os dados do problema para chegar à resposta adequada. Então aqui eu tracei, 4 estratégias que me parecem que, se forem seguidas de maneira lógica, dificilmente você não conseguirá resolver um problema de cálculo estequiométrico. O primeiro passo é conhecer a reação química. Na maioria das questões, as reações elas são dadas. Agora, na vida real, como a gente não está aqui estudando só para fazer, aqui não é cursinho, é química para farmacêuticos. Agora, na vida real, você pode enfrentar alguns problemas que você tem que determinar qual é a reação química. Se você tiver a oportunidade de fazer a consulta, você vai consultar em alguma base de dados, ou no Google, por exemplo, e você vai descobrir qual é a reação química. Caso contrário, caso seja um problema que você tenha que responder numa prova, por exemplo, que você não possa fazer a consulta, isso vai exigir bastante conhecimento de química. Então, questões ou problemas que não trazem a reação química já no corpo da questão costumam exigir bastante dos estudantes. Pois bem, conhecida a equação química, a reação química, agora o segundo passo é ajustar os coeficientes estequiométricos, é balancear a reação. E você precisa ajustar os coeficientes estequiométricos para que a sua reação tenha as proporções respeitadas. Uma vez que a reação está balanceada, aí agora você vai para os cálculos propriamente ditos, que é fazer os cálculos respeitando as proporções dos coeficientes estequiométricos. Em outras palavras, nada mais é do que montar regras de 3, muitas vezes sucessivas, sempre usando como base os coeficientes estequiométricos. E o quarto passo é atente às unidades. Eu diria que o quarto passo é a conclusão. Você precisa, muitas vezes, ajustar o resultado final que você encontra ao que o problema quer. Então, se o problema exige a resposta em gramas, você precisa ajustar os resultados para gramas. Se quer em quilo, precisa ajustar para quilo. Se quer em mol, precisa ajustar para mol. E aí, a gente precisa, para finalizar essa parte introdutória, entender quais são os dados que uma reação química balanceada pode nos dar em termos estequiométricos. Então, quando a gente olha esse exemplo daqui, que é a reação do nitrogênio com hidrogênio formando amônia, nós podemos interpretar essa equação de várias maneiras. As mais úteis para nós, farmacêuticos, são: você pode interpretar de forma molecular, de forma molar ou de forma em massa. Então, a gente poderia dizer que uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Só que nós farmacêuticos não trabalhamos com moléculas, nós trabalhamos com quantidades maiores. Então, para nós, a forma mais eficiente de interpretar é de maneira molar. Então, aqui eu poderia dizer que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. E uma terceira forma de interpretar é interpretar em massa, é em proporção de massa. Então aqui, por exemplo, se eu sei que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, se a gente sabe que a massa molar do nitrogênio é 28, então podemos dizer que se 1 mol equivale a 28 gramas, quer dizer que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio. Por quê? Porque cada mol de hidrogênio tem 2 gramas, que é a massa molar do gás hidrogênio. 3 vezes 2, 6. Então, teríamos 6 gramas de hidrogênio reagindo com 28 gramas de hidrogênio para formar 34 gramas de amônia. E veja que aquela regrinha que a gente já viu anteriormente da conservação das massas se mantém, porque 28 com 6 dá 34. É isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos. Nos próximos vídeos nós vamos abordar de maneira crescente de complexidade como fazer os cálculos.